justa medida. Quanto amor cabe na palavra, quanta intenção cabe na ação, falar e fazer seguindo o mesmo caminho, juntos, mãos dadas, mesma direção. O tamanho desse descompasso, a justa medida do que somos. Bom, estamos aqui no ateliê Júlio Veredas, artista plástico, e estamos começando hoje a estreia de um bate-papo que acreditamos que terá uma consequência e uma continuidade desse nosso objetivo. Hoje nós estamos aqui com o Cássio Figueira, poeta, professor universitário. E aí, boa noite, Cássio. Boa noite, Júlio. Quero, né, que você fale um pouco de você e por que a poesia. Eu sou professor universitário, como você falou, né? Na verdade, estou professor universitário, né? O que eu sou é poeta, né? Isso que eu faço por necessidade, né? E a poesia está na minha vida da adolescência para cá, mais ou menos, né? Mas eu comecei a escrever mesmo na época de faculdade, quando saí de casa para estudar, né? Saí de casa, fui para o interior de São Paulo, para a cidade de Rio Claro, estudei na Unesp. E foi nessa minha ida para lá que eu comecei a escrever, né? Acho que como uma maneira de lidar com toda essa mudança radical, né? Que representa a gente sair de casa, né? E viver uma vida independente, né? E como eu sempre fui muito tímido, muito calado, assim, me era mais fácil escrever do que falar, né? Então foi um jeito que eu acabei encontrando para lidar com as minhas próprias emoções, né? Diante dessa descoberta do mundo, né? Sair de casa e descobrir o mundo, né? Na verdade. Então a poesia vem na minha vida, a escrita dela vem dessa época, né? Legal, Cássio. E teve alguma fase que você deixou de escrever? E por quê? Sim, teve uma fase que eu deixei de escrever. O porquê, na verdade, eu tento encontrar até hoje, né? Escrevi durante todo o meu período universitário. Mas depois que me formei, acabei me afastando da poesia, né? Hoje eu vejo, isso tem mais de 20 anos, né? Hoje eu vejo que foi alguns fatores, né, que me levaram a isso. Um deles é a própria urgência, né, da vida, né? A gente se forma, tem que encontrar um caminho, né? Tem que arrumar um trabalho, né, um emprego, tem que, né? Cai em outra situação, né? De enfrentar o mundo de uma outra forma, né? Então acho que essa urgência do mundo já me afastou um pouco e na verdade eu escrevia para mim, sempre escrevi para mim, né? E nessa época eu tinha muita vergonha. Eu não mostrava quase para ninguém, né, o que eu escrevia. Porque tudo que eu escrevia ia jogando dentro de uma gaveta, né? Poucos amigos sabiam que eu escrevia alguma coisa, né? Só os amigos mais chegados assim que sabiam, né, que eu escrevia poesia. Então eu sempre tive muita vergonha, porque escrever é a gente se expor de uma maneira muito crua, né? E como eu sempre fui muito tímido, né? Demorei muitos anos para conseguir lidar com isso. Eu tinha medo dessa exposição, né? Então o que eu escrevia eu trancava numa gaveta. Então depois que eu me formei, acabei, por esses motivos, eu acho, acabei me afastando da poesia, né? E não escrevi mais nada por 20 anos, né? E aí você retomou a escrita, vamos dizer? Eu retomei a escrita sem querer, né? Porque, como eu falei, fiquei 20 anos sem escrever nada e praticamente sem ler poesia, me afastei mesmo de tudo isso, né? Mas assistindo um filme nacional que se chama O Homem do Futuro,
né? Que é a história de um cientista que faz uma máquina do tempo, volta lá para o tempo de faculdade dele, né? E aí ele se vê lá, né? Também 20 anos atrás, lá como é que ele era, e fica aquele drama com ele mesmo, né? Esse filme me fez pensar nessa época, né? Já tinham se passado 20 anos, né? Eu já era professor aqui na UFSCar, né? Já casado, com filho, já uma outra vida, né? Completamente diferente da que eu tinha lá. E eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando, poxa, se eu conseguisse voltar no tempo, o que será que eu ia achar daquele jovem, né? Lá que foi estudar em Rio Claro, idealista e tal, né? Ingênuo ainda diante do mundo. O que será que eu ia achar dele e o que será que ele ia achar de mim, né? E aí foi nesse questionamento que eu me lembrei das poesias que eu escrevia, né? Você retomou, assim, trouxe para cá, transferiu para cá o tempo que você escrevia para hoje, para o que você escreve hoje? Ou é passado? Você releu as suas coisas? Sim, isso foi uma forma de eu me lembrar de quem eu tinha sido, né, na juventude. Recorrer aos textos que eu tinha escrito, né, a poesia que eu tinha escrito, as poesias. E ao revisitar esse material, então, foi uma experiência muito, muito doida, assim, para mim, né? Que ao mesmo tempo que eu estava me conhecendo, ao mesmo tempo parecia que eu estava lendo coisas de outra pessoa. E me deu muito remorso daquilo estar jogado dentro de uma gaveta há 20 anos, né? E aí eu decidi publicar aquilo. Falei, poxa, isso não é meu, mas ao mesmo tempo não é mais meu. Eu preciso publicar, preciso fazer justiça àquele jovem que escrevia poesia lá naquele período. Só que quando eu decidi publicar o livro, eu acho que foi uma aceitação de mim mesmo, né, como poeta. E aí, no momento em que eu decidi publicar o livro, eu voltei a escrever, do nada. E, assim, descontroladamente, né? Não acordava de madrugada, tinha que ir para o computador escrever, né? Então foi um período que eu publiquei esse livro e escrevi um outro muito rápido, né? Porque passei a escrever de novo, assim... Compulsoriamente. Compulsivamente. Compulsivamente, exato. E compulsoriamente também, compulsoriamente, né? Também. Obrigado, né? Você ser, entre aspas, né? Querendo se expressar, né? Sim. E foi muito bacana isso. E você está preparando novas poesias? Sim. Sim, eu tenho um outro livro pronto, que devo publicar esse ano, né? Enfim, depois desse primeiro que eu publiquei, eu publiquei outros 3, né? Então tenho 4 livros nesse momento. E tenho mais um que eu pretendo publicar esse ano. E, enfim, voltei a escrever regularmente, né? E tem mais um 6º livro que está pela metade, né? Também poesias. E também você está fazendo aulas, né? Para poder ilustrar seus livros. É uma coisa muito, muito legal, né? Sim. Eu comecei a fazer aula de artes, né? Não por acaso com o Júlio Veredas, né, que nada por acaso, mas como uma maneira de me agarrar, né, a arte para manter a saúde mental, né. Foi o 2º ano de pandemia e mais o governo das trevas que a gente teve, foi muito pesado para mim, né. Eu fiquei muito abalado emocionalmente com esse período, né. E a arte foi uma maneira de me agarrar à minha essência sem entrar em parafuso aí, né? Então eu recorri à arte como uma cura mesmo, né? E aí, fazendo as aulas, gostei muito de aquarela, né? E acabei entrando também por esse caminho, né? Estou tentando me desenvolver nisso e uma ideia é passar a ilustrar algumas das minhas poesias, né? Você acha que nas dificuldades, vamos dizer assim, queria-se mais? Ou tanto faz, você está triste ou alegre, ou sem pensar muito nos problemas? Porque eu lembro na época da ditadura, eu fiz parte de um grupo de resistência lá em São Paulo, era extremamente criativo, né? Porque a gente estava lutando contra
o inimigo terrível. Né? E agora também passamos por essa fase, espero que acabe, né? E você acha que é a mesma coisa? Você traz isso para a sua poesia? Eu acho que a crise ajuda, assim, a gente a escrever mais, né? Porque escrever, enfim, qualquer expressão artística é sempre um ato político, né? A criação. A criação é um ato político, né? Então, acho que esses momentos de crise, de questionamento, seja uma crise do país, seja uma crise existencial da pessoa ali, né? Eu acho que é sempre uma fonte de criatividade, né? E você acompanha o movimento poético do país, assim, por exemplo? Tem algum poeta que você... Eu acompanho, enfim, como leitor, né? Tem poetas que eu gosto muito e que eu vejo que mudaram a minha vida, né? Eu considero Drummond, por exemplo, meu padrinho, assim, político. Meu padrinho político não, meu padrinho poético, né? Porque eu me lembro que, fazendo cursinho para vestibular, eu tinha um trechinho de um poema de Drummond, né? O trechinho dizia assim, teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que as mãos de uma criança, né? E eu me lembro que quando eu li essa frase na apostila ali, aconteceu alguma coisa que eu nunca consegui explicar, né? Era como se tudo... Fiquei eu e aquela frase ali e parece que tudo sumiu. A sala de aula sumiu, o professor sumiu, tudo sumiu. E aquela frase ficou na minha cabeça sem eu conseguir entender o que estava acontecendo, ficou por muito tempo, né? Eu acho que ali começou o meu fazer poético, né? Mesmo que eu tenha começado a escrever só um ano depois, quando fui para a universidade, né? Mas eu acho que ali apareceu assim, o meu eu poético, né? E eu não consegui explicar na hora, mas depois eu entendi isso, com o tempo eu entendi isso, né? Então Drummond é um poeta que eu tenho muito carinho, gosto muito de ler. Mário Quintana eu também adoro, né? Gosto muito das poesias dele. E Fernando Pessoa também, né? Especialmente Alberto Caeiro, né? Álvaro de Campos, que eu acho que são heterônimos fortíssimos, né? Alberto Caeiro mudou minha vida, tive contato com isso lá também no tempo de universidade, né? Quando comecei a devorar tudo que é tipo de livro também, né? Aí mergulhei mais nessa leitura de poesias, isso mudou minha vida. E você acha que a sua poesia está ficando cada vez mais concisa? Porque eu estou perguntando isso porque às vezes a pessoa escreve um texto imenso e não diz nada, né? Às vezes um verso muda a sua vida. Eu não diria assim mais concisa, porque eu sempre fui, talvez por causa dessa natureza tímida mesmo, né? Eu sempre fui conciso para escrever também, né? Não tenho poesias, tenho uma ou outra poesia que é um pouco mais longa, mas normalmente eu escrevo em poucas linhas, né? Então não diria mais conciso, mas eu acho que ao longo do tempo eu consigo ver uma maturidade maior, né? Ao longo do tempo eu fui entendendo o que a poesia significa na minha vida e fui perdendo esse medo, né? De me olhar como poeta, né? Então acho que fui amadurecendo nesse sentido. Porque a arte, na minha opinião, ela tem que ser verdadeira, né? Ela não pode mentir. Exatamente. E lendo suas poesias, me remete muito a isso, né? Poucas palavras e diz bastante. Exatamente. Até porque eu escrevo para mim mesmo, né? Eu escrevo como uma maneira é através da poesia que eu converso comigo mesmo. A maneira que eu tenho de me situar dentro do mundo e dentro de mim mesmo é através da palavra escrita, da poesia, né? Porque eu tenho a arte como isso também, né? É a única, eu acho, oportunidade, vamos dizer assim, de você estar com você mesmo. Que ali você pode rasgar, você pode chorar, você pode fazer o quê? Não mostrar para ninguém. Exatamente. Mas a sua necessidade interior é que tem que falar. Sim. E talvez daí
meu medo, né, de mostrar para alguém, né? Porque sempre fui eu, assim, nu e cru, né? O que eu queria do mundo, o que eu entendia do mundo, né? Meus desejos, meus medos, meus ridículos, os traumas, tudo vai ali para a poesia, né? Uma válvula de escape. Sim, exatamente, uma válvula de escape. E até hoje é o que significa para mim. Eu escrevo para mim mesmo, né? Poesia eu não escrevo pensando em ninguém, não escrevo em mostrar, em vender. Eu escrevo por necessidade, eu preciso escrever. Eu sou adepto, vamos dizer assim, há muitos anos, Adélia Prado. Para quem não conhece, uma escritora, né? Sim. Poeta, de mineira, né? De Divinópolis. Nunca saiu de lá e o trabalho dela universalizou-se. Né? E tem aquela coisa de Dostoiévski, né? Que falava mais ou menos isso. Quem canta sua aldeia, ou quem conta sua aldeia, universaliza-se. Sim. Então eu acredito muito nisso. E a Adélia Prado, ela está viva, né? Claro, muito viva, por sinal. Ela fala que a pessoa tem que passar as necessidades dela, não tentar fugir. E para quem tem a arte, né? Isso facilita, né? Você trilhar seu caminho, né? Sim, facilita. Eu acho que para quem produz arte, mais ainda, né? Mas mesmo a pessoa consumindo arte, estando em contato com a arte, eu acho que é uma boa maneira de exorcizar seus fantasmas, né? Então, eu acho que é isso mesmo. A pessoa que se identifica com o seu trabalho, sim, e compra o seu trabalho, né? Porque às vezes a pessoa pode não escrever nada, não está ligada a nenhum tipo de arte, mas vê uma poesia, vê uma ilustração, uma aquarela, e a pessoa se identifica tanto com aquilo que parece que saiu dela. Né? Então também é um caminho de expressão, né? Mesmo que não tenha saído da execução da pessoa, é uma maneira de expressão dela também, né? E como dizia a Anísia da Silveira, né? A arte salva. A arte salva, exatamente. Ela demorou para ser reconhecida, né? Até que Jung tirou o chapéu para ela, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito muito na arte, né? Por isso que eu nunca desisti também. E o segredo, eu acho que é esse, né, Cássio? De você não desistir, né? Porque é mais fácil você desistir do que você insistir. Né? Sim, é mais fácil, exatamente, é mais fácil falar, não, aí não dá, não sei o quê. E a parte chata, que não é chata, né? De vendas de livros, como é que você distribui? Eu na verdade, é um ponto que eu preciso me corrigir, mas eu não consigo, eu não lido bem com isso, eu não sei vender, né? E na verdade, para mim um livro é como se eu tivesse um espinho no pé. Enquanto eu não publicar, eu não me livro daquele espinho. Mas no momento que eu publiquei, eu tirei aquele espinho, ele não me incomoda mais, eu até esqueço que ele existe, né? Então eu acabo jogando contra mim mesmo. Eu não sou bom vendedor, não sei divulgar, enfim. Quando eu publico um livro, a minha história com esse livro acabou ali. E eu ainda não consegui romper essa barreira, né? Que é uma coisa que... Mas é ruim mesmo. Que a gente que faz arte, precisa ter alguém que cuide dessa parte. Né? Sim. Como cantores têm empresários, artistas plásticos têm os marchands, o poeta, o escritor tem que ter um agente também. Senão sua escrita vai ficando... Né? Isso é uma coisa que eu tenho que me desenvolver ainda, né? Nessa questão mais de mercado, assim, né? Mas não consegui ainda, mas vamos ver se para frente eu consigo dar mais atenção para isso. É bom, né? Eu sei que viver de arte não é fácil, né? Então é muita insistência, muito... Enfim, né? É uma luta sem trégua, né? Sim, não pode... É como você falou, não pode desistir, né? O Paulo Leminski que falava algo parecido assim, né? Que escrever poesia na juventude é muito fácil, né? Quero ver escrever quando você tiver 30 anos, 40 60, 70, né? Que aí não é... Aí que você vai difícil, fala, pô, né? quero viver disso. Essa insistência que você fala, não desistir. Você se aposenta e tal, fala, agora eu vou
né? A arte tem muito isso. E você vai em lançamento de livros de outras pessoas? Eu vou em lançamento de livro esporadicamente, assim, eu não tenho... Sorocaba tem um movimento para poesia? Ou é carente ainda disso? Eu não... Sorocaba eu não posso... Não sei a profundidade disso, mas eu sei que tem um clube de poetas, né? Em Sorocaba. Que eu ainda não fiz parte, isso é outra questão. Eu sou um pouco bicho do mato, assim, né? Fico muito na minha, né? Essa coisa eu escrevo para mim mesmo, né? Então eu preciso também romper essa barreira e ser mais ativo, né? Participar mais a saraus, né? Declamar poesia, né? Romper essas barreiras que eu ainda tenho, né? Que faz parte, né? A gente... É bom, né? Você tem que divulgar a arte, né? Nossa e dos outros, né? Senão ter contato, né? Sim, ter contato, sim, né? Até de outras áreas, né? Sim, exatamente. É importante. Em Sorocaba, a impressão, embora tenha dificuldades ainda, né? Vamos dizer assim, de fazer um ajuntamento de artistas e tal, mas melhorou muito, né? De uns anos para cá. Pena fechar a Oficina Cultural Grande Otelo, que ali eram formadores, né? Então Sorocaba precisa ainda melhorar. Né? A gente precisa isso facilita, né? Ter espaços públicos destinados a isso, né? Porque aí fica um centro de encontro, né? De todo mundo que está dentro dessa área, né? Porque a arte, ela, sendo verdadeira, né? Ela é um tipo de resistência também, né? Sim, sem dúvida. Tanto é que nas ditaduras, nos fascismos aí da vida, a primeira coisa que eles fazem é perseguir os artistas. Isso não é à toa, né? Isso não é à toa que governos totalitários, a primeira coisa é acabar com queimam livros, educação e cultura, né? Roubam exatamente. Os quadros, né? Toda arte é política, né? Arte não até tem arte de entretenimento, né? Então tem que existir. Mas a essência da arte é subversão, sempre, né? Independente da situação que esteja, a arte é subversiva, na essência, né? Para mim é isso. Né? Muito bom. Quer falar alguma coisa? O que você achou do ambiente aqui? Eu achei muito legal esse ambiente no escuro, com velas aí, bem intimista, né? E dá uma atmosfera bem bonita, né? De luz e sombra. Eu achei muito legal o formato aqui da entrevista. Legal, Cássio. E agradeço ter sido convidado. Você é o primeiro, né, que está estreando aqui. Espero, como eu falei, que a gente tenha uma continuidade, né? Sim. Sempre aqui no meu ateliê. E o próximo, que eu já até convidei, assim, é o Marcelo Tramontina, né? É um músico também, e que toca compositores, cantores que não são vinculados, né, vamos dizer assim, na imprensa, como Elomar, Xangai, Vitor Farias, né? São os malungos. Então, dando certo, o Marcelo estará aqui no próximo vídeo. Eu acho que vai dar certo, sim. Desejo vida longa aí a essa série aí de entrevistas. Noturnos. Noturnos, né? Eu acho que é muito importante, né? Ter essa... Cada artista, cada pessoa produz arte, poder mostrar pessoas, né? mostrar o seu lado humano, né? Eu acho isso muito importante. E essa troca de ideias, né? Desejo vida longa aí, ó. Legal, Cássio. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, pela presença, valeu. Foi muito boa a abertura. Muito boa, eu gostei muito também. Estreamos bem.